Em 10º lugar, está o Karmann Ghia. O Karmann Ghia é um automóvel esportivo produzido pela Volkswagen, produzido inicialmente na Alemanha, e mais tarde também no Brasil. Com os planos de crescimento da empresa no Brasil fizeram com que a Volkswagen resolvesse produzi-lo localmente. Em 1960 Karmann abriu uma fábrica em São Bernardo do Campo, São Paulo, e em 1962 o primeiro Karmann Ghia brasileiro saiu da linha de montagem, muito semelhante ao modelo vendido no mercado europeu. Já em 1967 a sua motorização inicial de 1.200 cilindradas foi substituída pelo novo motor de 1.500 cilindradas, passando assim de 36 para 51 cavalos, ganhando assim um pouco mais de esportividade ao modelo e levando, segundo a fábrica, aos 138 km por hora de velocidade máxima. Assim o desempenho ficava um pouco mais condizente com os padrões da época. Em 1971 a Volkswagen do Brasil decidiu começar os preparativos para tirar de linha o modelo tradicional e em 1972 foi substituído pela versão TC. Em 9º lugar, está o DKW, VMAG GT Malzone. GT Malzone é um automóvel esportivo brasileiro projetado por Rino Malzone e produzido entre 1964 e 1966. Fabricado inicialmente apenas para competições, utilizando chassis e mecânica DKW, e carroceria em fiberglass. O seu motor era o mesmo usado no Fissure, com ciclo de 2 tempos, 3 cilindros em linha, e potência de 60 cavalos. Com carburador Brusol, e sistema Lubrimate para lubrificação automática. Este veículo foi produzido inicialmente em 2 versões. A primeira espartana, para as pistas de corrida, e segunda, de passeio, que posteriormente daria origem ao Puma GT, conhecido também como Puma DKW, e a marca Puma. Estima-se que tenham sido produzidos aproximadamente 35 exemplares. Em 8º lugar, está o Puma GTB. O GTB é um automóvel esportivo fabricado pela Puma a partir de 1974. O Puma GTB era um carro esportivo bonito e imponente, que tinha fila de espera para compra. Isso prova que o problema da Puma Veículos e Motores não era de vender os seus carros, mas sim produzi-los. O seu motor era o mesmo do Opala, o 250S de 4,1 litros. Já a sua carroceria era de plástico e fibra de vidro, com a frente bem longa e a traseira curta. Já as suas cores preferidas eram metálicas, como prateado e dourado. O seu interior vinha com um painel de instrumentos bem completo, e incluía conta-giros, voltímetro e termômetro do óleo, vidros verdes, bancos e volantes esportivos. O desempenho do Puma GTB não era muito superior aos do Opala, Dodge Dart e Charger da época. E estes eram mais baratos que ele. Aliás, o Puma GTB só custava menos que o Ford Landau, carro nacional mais caro e luxuoso da época. Em 7º lugar, está o Karmann Ghia TC. O TC era uma proposta inovadora no inexplorado mercado de esportivos brasileiros. Apesar de manter vários vínculos estéticos com seu antecessor, o TC era basicamente um novo carro, destinado a outro nicho do mercado mais caro. Ao invés da plataforma do Fusca, o TC baseava-se na plataforma do Tele com a sua traseira Fastback, e detalhes dos faróis e paralamas o faziam assemelhar-se muito ao Porsche 911. A carroceria contava com as mesmas grades dianteiras falsas do modelo anterior, embora ainda maiores. Na parte traseira a sua tampa englobava o vidro, tornando um hatchback de 2,5 volumes. Esta configuração, assim como no caso da variante do Brasília, deixava o motor dentro do compartimento de passageiros. Isso causava problemas de excesso de ruídos, minimizados com a aplicação de isolamento acústico na tampa do motor. Mesmo que seu design ainda agradasse na época, e praticamente sem concorrentes nacionais, o peso dos anos foi o responsável pelo fim do modelo clássico. Em 6º lugar, está o Willys Interlagos. O Interlagos foi o primeiro automóvel esportivo produzido no Brasil, produzido de 1962 a 1966. É a versão brasileira do Renault Alpine A108. O nome é uma alusão ao Autódromo de Interlagos, e visava ressaltar a esportividade do modelo. Foi produzido em 3 versões: berlinetta, coupé e conversível, e a carroceria era produzida em fibra de vidro, estratificada e resina de poliestireno. Possuía suspensão independente, motorização traseira de 4 cilindros em linha,
e refrigeração líquida. Com potência máxima de 70 cavalos e carburador de corpo duplo, aliados ao seu leve peso de apenas 535 quilos, faziam com que o carrinho chegasse, numa velocidade máxima de 160 km por hora, muito boa para os padrões de época. Em quinto lugar, está o Puma GTE. O Puma GTE foi um automóvel esportivo brasileiro, fabricado pela Puma Veículos e Motores. Produzido com carroceria de fibra de vidro e mecânica Volkswagen Boxer, entre os anos de 1970 e 1980, este modelo foi baseado no Puma GT. Este foi o modelo de maior volume de produção da Puma, totalizando 8.705 unidades. Também conhecido por Puma Tubarão, devido às suas entradas de ar para o motor que se assemelham às gueuras de um tubarão. A sua produção se iniciou em meados de 1970, utilizando a plataforma encurtada do Volkswagen Karmann Ghia. A carroceria inicialmente utilizada era basicamente a mesma de seu antecessor, o Puma GT, porém sofreu algumas alterações em relação ao seu antecessor, que foram o motor de 1,6 litros, com opções de motores maiores, com capacidades cúbicas chegando até 2,1 litros, freios dianteiros a disco, cintos de segurança de 3 pontos, retrovisor externo, inversão do sentido de abertura do capô dianteiro, novo para-brisas. Já em 1980, o modelo GTE sofreu modificações de estilo, e passou a se denominar GTI, como modelo 1981. Em quarto lugar, está o Avalon TF. O TF, além de ser um carro esporte de 2 lugares com para-brisa escamoteável, era uma caprichada reprodução do MGTF, inglês de 1953. Vinha com o motor do Chevette, com cilindrada elevada para 1.660 cm3, com 2 carburadores de corpo duplo, e com maior taxa de compressão chegava a uma potência de 86 cavalos. Sendo assim a única réplica brasileira de então a fugir do esquema do motor Volkswagen refrigerado a ar montado na traseira. O seu chassi era projetado pela própria empresa, e fabricado em chapa de aço dobrada, recebeu o eixo traseiro e a suspensão do Chevette. A carroceria era moldada em fibra de vidro, e o painel todo, estofado, seguia as linhas do MG original, com os instrumentos reunidos na parte central, com 3 relógios de formato octogonal, ladeados por 2 porta-luvas sem tampa. Em terceiro lugar, está o Santa Matilde, SM 4.1. O Santa Matilde foi um automóvel esportivo, fabricado pela Companhia Industrial Santa Matilde, na cidade de Três Rios, Rio de Janeiro, entre os anos de 1978 e 1997. Elegante Fastback 2x2, se diferenciava da imensa maioria dos fora de série nacionais, por sua base mecânica, que utilizava o motor do Chevrolet Opala. O 4.1 litros de 6 cilindros em linha. O chassi também foi desenvolvido a partir das longarinas do Opala. Durante seu período de produção, foi o veículo mais caro do Brasil. Lançado oficialmente na Brasil Sport em 1977, com o nome de SM 4.1, o custo inicial era de 300 mil cruzeiros, na época equivalente a 20 mil dólares, o que fazia dele o automóvel mais caro em produção no país. Em segundo lugar, está o Miura X8. O X8 foi um automóvel esportivo, fora de série, produzido pela Miura, de 1987 a 1990. Em 1987, na Quinta Brasil Transpo, foi apresentado o X8, com carroceria muito diferente dos modelos anteriores, com nova frente, cobertura dos faróis com abertura para cima, para-brisa traseiro envolvente ao estilo do Chevrolet Corvette, e tampa do porta-malas com aerofólio integrado, lanternas traseiras do Gol, invertidas, separadas por larga faixa refletiva, com o nome Miura em grandes letras. No interior, bancos com regulagem elétrica, e retrovisores com sensor de luminosidade, e escurecimento automático para evitar ofuscamento. No ano seguinte adotou o motor AP, de 2 litros do Santana, o que exigiu alguns ajustes no chassi, suspensão e compartimento do motor. O Miura X8, apesar de poucas unidades, ele fez a cabeça de muitos brasileiros. Em primeiro lugar, está o Puma GT4R. O Puma GT4R é um dos carros mais exclusivos fabricados no Brasil. A origem deste automóvel vem da ideia de a revista Quatro Rodas, que deu origem ao nome,
para presentear 3 de seus leitores com um esportivo, especialmente produzido para eles, e a opção lógica foi pela marca Puma. O projeto teve início em 1969. Durante o primeiro semestre, os leitores puderam acompanhar a evolução do projeto pela referida revista. A plataforma, como o Puma GT, era a mesma do Karmann Ghia. O estilo teve referência, principalmente, em automóveis produzidos nos Estados Unidos e na Itália. Em julho de 1969 as edições da revista começaram a incluir cupons para concorrer ao automóvel, e em outubro conheceu-se os felizardos. A motorização adotada foi o novo 1600 a ar com carburação Solex 32x34 e comando de válvulas P2. Cogitou-se a adoção de um motor 1800, porém a opção pelo 1600 foi uma opção por maior confiabilidade. Apenas 6 unidades foram produzidas, e destas ainda hoje se sabe da localização de todo. Obrigado por assistir, e aproveite para se inscrever no canal. E curta, e compartilhe com os amigos. E veja outros vídeos do canal, que lhe garanto que você vai gostar muito.